até às vezes tem até um pouco de cobertura vegetal morta, mas ela, como é muito leve, ela também é carreada, né? Então, a parte mais rica do solo, ela é removida por esse processo, né? A gente sabe que a maior fertilidade está do topo, né? Do topsoil, né? Para a profundidade, né? Então, a parte superficial. Então, o que indica, né, visualmente que você está tendo um processo erosivo, caso você não venha a ter uma percepção muito fácil, é o aparecimento, né, das raízes. As raízes começam a aflorar, começam a ficar visíveis, né? Então, isso é um indício, né, muitas vezes, que você está tendo um tipo de erosão dita como laminar, né? Essa erosão ocorre sob condições de chuva prolongada, né, quando a capacidade de armazenamento de água do solo se satura, né, ou seja, você tem a ação do efeito splash, se você tem um solo desnudo, né, aí a partir daquele momento que a chuva, né, prolongada, vai chegando chuva, né, você vai gerando ali aquela desagregação, aquele selamento, os poucos poros que ainda conseguem a água infiltrar vão sendo ocupados por água, a tendência deles se saturarem, porque está chegando mais chuva prolongada, essa chuva, né, que não cessa, que não para, né, e aí você começa a ter esse processo erosivo laminar, né? A capacidade do solo é excedida, né, e começa a haver um escoamento superficial, e aí quanto maior é a turbulência, maior é a capacidade erosiva que vai ocorrer, né, dentro desse processo. Então, quanto maior é a turbulência do fluxo de água, a gente vai ver, né, que isso principalmente se acentua quando a gente tem os processos erosivos em canais, né? Então ele tem uma turbulência do fluxo de água muito maior do que num laminar, né? Então a tendência é dos laminares eles acabam chegando numa condição pior, que é a erosão em canais. Aqui mostrando, né? Então era uma área afetada por uma erosão laminar. As cores que oscilam aqui de verde e marrom é em função da não estabelecimento, né, da vegetação que foi plantada aqui no caso, né? Então mostra uma dificuldade de se estabelecer num terreno com baixa fertilidade devido à remoção da camada superficial desse solo, né? Então, como eu carreei, né, todo aquele material mais rico em matéria orgânica, mais rico em nutrientes, né, eu fui carreado pela erosão laminar, né? Quando eu vou plantar nessas áreas, a tendência é que não saia em função do quê? Não tem um estabelecimento bem feito do meu plantio, porque eu acabei tendo uma condição desfavorável, né, para esse tipo de condição, né? Ou seja, eu removi nutrientes e depois tentei plantar em cima de um local que foi removido nutrientes, a tendência é que não venha a ter um sucesso em função dessa característica. Aqui um exemplo, né, de erosão laminar numa área de declive, você está vendo que todo o material foi erodido de uma forma de uma lâmina, né, como se fosse limpando um terreno, né? Então aqui, ó, e todo o material veio parar onde? Veio parar na parte mais baixa do declive, né? Ou seja, aqui quando cessa o fluxo, né? Aqui você interrompe aquela energia, né, que estava havendo ali naquele fluxo e aí você acaba depositando esse material todo aqui nessa parte mais baixa do terreno. Aqui é um outro exemplo, né, mostrando aqui o surgimento, né, de raízes, mostrando que o quê? Que está havendo, né, uma erosão laminar
que essa erosão laminar, até está chegando mais material ali, matéria orgânica de folha, de galho na superfície, mas está sendo constantemente lavado em função do processo erosivo. Você vê que aqui já começa a aparecer um sulco, né, de largo, de pouca profundidade, né, diferentemente dessa área aqui, né? Então aqui você vê que aqui nem as folhas mais se seguram aqui. Aqui ainda tem um pouco de material retido por causa das raízes aparentes, né? Então fica um pouco mais retido o material morto, né? Mas aqui nessa parte aqui, onde concentra o fluxo, né, você acaba perdendo todo esse material erodido. Aqui um exemplo bem típico em áreas de planície, né, que é bem característico de algumas localidades, né, áreas de grande cultivo, né, de cana, com grandes culturas de um modo geral, né, mostrando aqui o quê? Que a área, né, vem o desprendimento da cultura, né, chegando todo nessa parte mais baixa aqui, né, do terreno. Então, um dos indicativos de que você está havendo uma erosão laminar é que a área de deposição normalmente fica uma área de deposição lisa e homogênea e fina, de material fino, né? Então, isso é uma das características marcantes, né, desse processo erosivo. E aí nós temos, após esse processo erosivo, né, de laminar, se há uma continuidade, né, uma evolução desse processo, né, a tendência, né, no caso aqui, por exemplo, né, aqui, esse material está vindo todo ele por aqui, ó, e está sendo depositado nessa parte mais baixa. Então, ele veio se reunindo de várias partes, concentrou num determinado ponto. Se nada for feito aqui, a tendência daqui é virar um sulco, né, mais profundo, né, formando, né, um processo erosivo um pouco mais avançado do que o processo erosivo laminar. E aí nós temos aqui, né, algumas características, né, quanto ocorre esses canais, essa erosão em canais. Eu botei aqui, pode haver 3 tipos, porque o último tipo eu tirei daqui, porque a gente não vai ver agora, vai ver depois que nós vemos esses 2 aqui, que têm as mesmas características. Mas aqui o terceiro seria a vossoroca, ou também chamado de bossoroca, né, que é o extremo, né, do processo erosivo. Então, a principal característica do sistema erosivo em canais, o insuco, que é aquele mais brando que nós temos, né, ele tem como característica do canal que é um canal raso, né? Então, é um canal raso, né, com uma seção em V, né? Então, ou seja, o fundo dele, né, ele é em V. Então, a base é estreita, né? Enquanto que a parte superior ela é mais larga, né? Então formando essa forma de V, né? E são processos erosivos superficiais, ou seja, você está ocorrendo mais superficialmente esse processo erosivo. A ravina, um pouco diferente da erosão em sulcos, ela tem essa característica que ela tem essa condição de ser uma condição semelhante ao sulco, ou seja, ela também tem essa forma de seção, a base mais estreita, né? E a parte superior, né, do canal ele é mais largo, né? Então forma um V, né? Então, tanto o sulco quanto a ravina tem essa característica, sendo que a ravina ela é um pouco mais profunda do que o sulco propriamente dito. Então, ou seja, ela é uma evolução de um sulco. O que é uma ravina hoje foi um sulco há algum tempo atrás. Okay? Aqui também é um processo de erosão superficial, né? Então, ou seja, está mais relacionado
né, diferentemente da vossoroca, que ela vai ser subsuperficial e profunda, né? Não tá só acontecendo na superfície como o suco e a ravina. Então, aqui nós vamos ver aqui a principal, né, característica, né, o escoamento concentrado na via de drenagem, ou seja, no talveg. O talveg, né, aquele encontro entre os declives, né, a gente chama de talveg. Então, quando você olha uma paisagem, né, um vale, né, o talveg é aquela união, né, ali entre estradas e carreadores antigos, enxurrada proveniente das formas de entre sulcos e sulcos, né? A gente vai ver aqui, ó, entre suco, né? Você tem os sucos de plantio. Muitas culturas são plantadas em sulcos, né? Então, em vez de você abre pequenos veios, cicatrizes, né? E para fazer o plantio. E entre os sulcos, né? Nós chamamos de entre sucos e o suco propriamente dito. Geralmente pode ser destruído pelo preparo do solo. Isso aqui é uma característica bem típica desse tipo de erosão, né? Principalmente esses dois que nós estamos falando, tanto a erosão em sulco quanto a em ravina, né? Dependendo da profundidade dessa ravina. Isso aí vai muito de acordo com o autor, né? O pesquisador que está trabalhando. Não existe um consenso sobre isso, né? Então, a partir de quando uma ravina se transforma numa vossoroca, né? Ou quando um suco se transforma numa ravina, né? Não existe uma regra única, né, em relação a isso. Então, aqui, e permite a passagem de máquina. Se permite a passagem de máquina, é lógico que ele consegue, né, ser destruído na hora que a gente vai preparar o solo, né? Então, ou seja, é uma coisa menos drástica, né, do que uma erosão que nós vamos ver mais profunda. Eu vou dar um pulo lá para frente só para mostrar para vocês aqui a evolução. Aqui, por exemplo, um sulco, pequenos sulcos, né? Aqui uma ravina e aqui uma vossoroca, né? É o extremo. Então, tudo foi feito através de uma evolução desse processo. Então, veio de um sulco, veio uma ravina e veio uma vossoroca. Aí tem gente que fala, se a ravina tiver mais de 1 metro de profundidade, já é uma vossoroca, não é mais uma ravina. Então, não há um consenso a respeito disso, né? E é fato isso, e a gente tem que ter o bom senso, né, de ter a nossa própria avaliação. Então, essa erosão em sulcos, né, ela, à medida que aquele fluxo laminar ele começa a gerar uma concentração de água em algum ponto do terreno, foi aquilo que a gente falou, não existe nada 100% plano, então a gente vai estar sempre tendenciando, né, a esse fluxo a ser concentrado a algum ponto do terreno, né? Aí vão iniciar pequenas incisões na forma de canais, né? Então, ou seja, cicatrizes vão sendo formadas ali, né? Que, por sua vez, podem se tornar dominantes, formando erosões em sulcos, né? Os sulcos são dominantes em terrenos nus, né? Então, ou seja, você tem não tem cobertura do solo, então, normalmente, esses sulcos eles vão aparecer onde nós observamos essa característica, porque normalmente quando você tem uma cobertura, né, você tem até mesmo um impedimento físico de que haja um fluxo, né? Então, porque você tem ali, se for um capim, você vai ter a toiceira, você vai ter condições de bloquear, né, ter barreiras físicas, né, que esse fluxo não toma uma energia muito grande, né? E aqui nós temos aqui também, e normalmente eles podem ser fechados, né? Ou seja, como eu falei aqui anteriormente, que eles podem ser destruídos pelo preparo do solo, porque
eles permitem a passagem de máquinas, né? Então, eles podem ter essa característica, né, de poderem ser fechados pelas práticas culturais normais. Ou seja, eu posso aterrar um suco com muita facilidade. É lógico que eu tenho que ter, provavelmente na enxada, eu não vou conseguir, se for grande, de uma extensão muito grande, mas com o uso de trator, com o uso de implementos como o arado, né, eu consigo puxar a terra para aquele local, né, e fazer com que eu contenha, né, o aumento tanto em profundidade quanto em largura, né, que esse suco venha a crescer, né? Essa característica, né, é desagregação, transporte pela enxurrada, ou seja, então aqui nós já temos uma ação bem contundente da chuva ali, gerando, né, essas enxurradas, né, e fazendo com que haja, né, uma energia maior nesse fluxo de água, né? Esse aprofundamento pode ser limitado por camadas mais coesas do solo, então muitas vezes, né, ele vai até onde, né, ele consegue ir rompendo aquelas camadas, né, as quais o solo está mais desagregado, ou seja, está mais fofo, está com uma densidade menor, né? Suco começam a ter sucos aleatórios na paisagem, a gente vai ver vários exemplos, alguns exemplos aqui logo a seguir, né? E, mais uma vez, eles podem facilmente ser destruídos pelo preparo do solo, né? Então, aqui, fatores que colaboram fortemente para o surgimento, né, e aumento das erosões em sulco. Nós temos aqui um que é bem típico, né, em que a gente já vem falando bastante sobre ele, que é essas trilhas formadas pelos animais, né? Essas trilhas, por sua vez, eu queria aumentar aqui um pouco, aqui. Essas trilhas, né, que os animais, né, formam, né, para ter acesso a alguma parte do terreno, né? Então você vê que tanto do lado esquerdo quanto do lado direito dessa cerca aqui, ou seja, é uma área de pasto, né? Você vê que a gente encontra suco tanto na esquerda quanto na direita. Então, por quê? Porque alguma coisa favorece, né, a formação dessa trilha. Normalmente é o quê? Se nós formos observar um pouco mais a fundo, deixa eu ver se eu consigo aumentar essa foto aqui, depois eu desfaço ela. Então, se eu consigo aqui, ó, por exemplo, se eu for observar aqui, provavelmente aqui essa parte mais baixa aqui do terreno, né, eu posso ter algumas condições que favorecem. Por exemplo, eu estou vendo que aqui atrás tem água, né, então talvez aqui seja o ponto, né, a qual os animais vão ter acesso à sedentação. Então, eles acabam indo todos naquela direção, sempre de uma forma constante, né, gerando esse tipo de trilha, formando essas trilhas. Então a gente vai ver que nesse piquete do lado esquerdo aqui, esse lado aqui que a gente está vendo aqui, a cerca está aqui, ó, a gente vai ver o quê? Os maiores aprofundamentos estão próximos à cerca, porque normalmente eles têm essa tendência de fazer caminhos, né, próximos à cerca, né? Então a gente vai ver o quê? Primeiro foi feito esse caminho, depois eles fizeram outro caminho, que é esse daqui. Aí depois, não satisfeitos, fizeram esse outro aqui do lado, que estava interligado com esse aqui. Esse aqui se dividiu em dois. Depois, e cada vez que vai sendo aprofundado e eles vão tendo dificuldade de andar nessa trilha que se aprofundou, eles vão abrindo trilhas paralelas, né? Porque o costume dele, né, o caminho mais curto, né, normalmente, né, o que facilita a chegada aqui embaixo é esse aqui. Então você vai ver que você vai chegando aqui para o lado esquerdo, você está tendo sulcos menos profundos, porque são mais novos. Então aqui, ó, já tem uma trilha nova aqui, e já tem uma outrazinha surgindo aqui, ó,
né? Ou seja, e como isso aqui não está sendo tratado, você vai ver que uma já está se interligando com outra, né? Então, por exemplo, o fluxo dessa aqui vai se encontrar com o fluxo dessa daqui, que vai vir para cá, que vai acabar gerando uma maior aqui, que vai acabar, né? Então, ou seja, se nada for feito, nada for contido, a tendência disso aí é esses sucos se virarem um único suco mais profundo, que aí vai gerar, na verdade, uma ravina, né? Então, a gente vê que se nada for contido, né, isso aí acaba gerando, né, danos maiores. Então, o que eu teria que fazer aqui? Bom, se ele está indo aqui para fazer uma suplementação com sal mineral, que não sei o que é isso aqui, pode ser aqui, seja alguma coisa, algum coxo de sal mineral, alguma coisa parecida. Se for, uma das estratégias que eu posso fazer é pegar esse sal mineral e levar para outra ponta do meu pasto, ou seja, porque eu vou fazer o quê? Os bichos transitarem mais e evitarem de ficar indo para o mesmo lugar sempre, né? Com a água é mais complexo, porque pontos de água você tem que carregar tubulação, é mais complexo e você mudar o local. Mas, por exemplo, se for sal mineral, o ideal é que você vá rodando o sal mineral no teu coxo, se você fizer alguma coisa móvel ou fácil de ser transportada, né? E isso aí gera o quê? Que você evite, né, essas trilhas constantes, né, dentro desse local. É difícil, porque normalmente a porteira é num lugar só, o corredor é num lugar só, então, mas você tem hoje em dia condições de fazer mais de uma tronqueira, né? A tronqueira são essas porteiras para o gado sair, para ir para um pasto, ir para o outro, ir para um corredor, né? Então você tem condições de distribuir mais, né? Então hoje em dia a gente tem que pensar um pouco mais aquém do trivial, né, de um manejo dessas áreas aqui de um modo geral. Então, aqui, as trilhas dos animais, o plantio no sentido do desnível, o transbordamento de terraços, a gente vai ver que terraços são são aqueles murunduns, né, que a gente forma, né, em curva de nível, que segura tanto água quanto sedimentos, né? Se eu faço uma construção dessa de uma forma sem critério, eu posso subestimar o meu armazenamento de água e pode ocorrer o quê? Um transbordamento. A partir do momento de que há um transbordamento, é como se você tivesse aberto um buraco numa piscina. Toda aquela água vai sair pelaquele buraco, né? Então, quando há um transbordamento, ou seja, ele vai pegar sempre o quê? O local mais fragilizado, o local mais baixo, e vai romper ali. E a partir de toda aquela água que está retida, ela vai sair justamente pelaquele local onde está transbordando, né? Compactação do solo também favorece. Aqui um exemplo, essas trilhas são locais compactados, a vegetação não sai ali por causa da constante pisoteio dos animais, né? E alguns lançantes compridos. Aqui, por exemplo, um início, né, de um processo, né? Esse caso da pastagem, a gente ainda consegue resolver. Se a gente for aqui passar o trator, puxar um pouco de terra, você ainda consegue resolver essa situação nessa condição que está agora, né? Se deixar passar mais, já começa a complicar mais ainda. Aqui, um outro exemplo, né? Forma as pequenas linhas ou cortes no terreno. Então, aqui, ó, formando um plantio que foi feito no sentido do desnível, né? E aqui também você está tendo o quê? Aqui provavelmente você está tendo aqui, ó, a água toda daqui dessa estrada vicinal, ela provavelmente está vindo aqui e está fazendo, né, esse corte, né, e favorecendo, né, o aparecimento desse suco. Existem, né, a classificação. É porque está grande aqui, estou vendo menor do que o. Aqui, a classificação da erosão em suco, né? Ela pode ser classificada quanto à sua frequência,
né? Então, ocasionais, áreas com suco distanciado a mais de 30 metros um do outro. Frequentes, áreas com suco distanciados a menos de 30 metros, mas ocupando uma área inferior a 75%. Então, no caso, esse exemplo aqui, né, que a gente está vendo aqui. Muito frequente, áreas com suco distanciados a menos de 30 metros, mas ocupando uma área superior a 75%. Né? Então, esse aqui é um tipo de classificação quanto à sua frequência, tem a classificação quanto à sua profundidade. Então, isso aqui é muito relativo, né? Tu vai falar profundidade de suco, aí, pô, muito profundo já gera uma vossoroca, então o suco profundo, ele é o quê? Uma ravina, né? Então, assim, é o que eu estava falando, né? Então, não existe um consenso único, né? Mas alguns autores trabalham dessa forma. Classificam quanto à sua profundidade, sucos superficiais, podem ser cruzados por máquina, os rasos também, né? Eles se desfazem com preparo, já esse daqui ele não se desfaz com preparo, ou seja, fica uma depressão. Você pode cruzar com a máquina, mas você não consegue fazer com que ele fique plano, né? Ou seja, no mesmo nível que era anteriormente. Por exemplo, esse exemplo aqui, se eu passar aqui um trator aqui, isso aqui vai ficar uma área homogênea, né? Então, ou seja, eu vou conseguir homogeneizar essa área e ela vai ficar praticamente imperceptível esse tipo de dano ali, né? Ou seja, eu vou ter essa condição aqui, né? Sulcos rasos, né? Eles, por exemplo, esse exemplo aqui, eu posso esse aqui talvez já fique uma depressão ali, né? Em função de eu já ter muito profundo e eu não conseguir chegar, talvez, uma quantidade de solo ali para tentar recobrir aquilo ali, né? Os sulcos profundos não podem ser cruzados por máquinas e ainda não atingiram o horizonte C, né? E muito profundos, né? Então não pode também da mesma forma, não pode ser cruzado por máquinas, mas já atingiram o horizonte C, né? E, por sua vez, também você pode dizer que já é mais do que um suco, né? Ele, na verdade, aqui já é uma vossoroca ou uma bossoroca, também é um outro termo utilizado, né? Aqui mostrando, né, como que as coisas ocorrem em conjunto, né? Então, aqui nós temos aqui, né, a seta vermelha mostra a erosão em sulcos por concentração de enxurrada, né? Então, aqui eu tenho o quê? A concentrando, né? As setas em preto, nós temos o quê? Uma erosão por desprendimento causado pelas gotas de chuva sem turbulência. Então, se eu não tenho a turbulência ainda, eu não tenho a formação desses sulcos, né? Mas o que? Essas poças aqui, elas vão se interligando, vão se unindo e vão concentrando, né? E gerando esse tipo de dano aqui. Então, você está vendo que toda aqui, ó, essa área aqui foi interligada, poças assim se interligaram, acabaram gerando aqui, ó, um acúmulo de água, formou um fluxo, né? E esse fluxo está indo nessa direção aqui, né? Para lá. Então, mostrando aqui, né, claramente, né, que o quê? Que essa formação desses sucos após ter passado, né, a enxurrada, né, você vê aqui o dano que foi provocado dentro dessa área aqui. Aqui, ó, já para a gente ir já nos familiarizando com o chamado terraço, né, que eu falei ali, a formação de terraços, não foi isso que eu falei? Então, isso aqui é um terraço. Você está vendo que é o quê? É como se eu tivesse pego uma parte daquele solo ali, pegasse ele, levantei e fiz um morundum, fiz um montinho a jusante, né, da minha área. Então, aqui, ó, tá vendo aqui o montinho que eu fiz aqui, ó. Tudo isso aqui é calculado, qual vai ser a altura desse monte, né? Para que eu consiga o quê? Segurar toda essa água da enxurrada aqui, né? Então eu tenho que calcular o tamanho da área, né? Saber qual foi a maior precipitação nos últimos 5, 10 anos, né, na região, para que eu consiga estabelecer critérios para executar esse tipo de trabalho para formar esses terraços aqui.
Você imagina aqui o quanto de água que esse terraço nos segurou aqui, ó, só por ver essa situação aqui, ó. Isso tudo está tudo indo em direção a quem? Ao terraço. O terraço ele vai segurar quem? Tanto a água quanto os sedimentos, né? Abriu-se sulcos aqui e esse material que estava aqui nesse suco ele foi parar.